Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia a todos, estamos iniciando esta terça-feira, dia 7 de julho de 2020, estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Vamos fazer a nossa oração inicial. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertaste da escravidão, do pecado, o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está, segundo Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje constatamos que Jesus ele percorria todas as comunidades, celebrava na sinagoga, pregando o Evangelho do Reino dos Céus, curando as enfermidades do povo. E essa é a essência da sua missão e também da nossa missão. É missão nossa, enquanto cristão, levar uma palavra de vida e esperança àqueles que muitas vezes padecem pelas dificuldades da vida, pelas enfermidades e por outras circunstâncias que tornam a vida destas pessoas muitas vezes sem esperança, sem fé de dias melhores. Talvez esse momento de pandemia seja um momento propício para que nós, enquanto filhos de Deus, possamos fazer isso. A nossa missão de evangelizar, de levar Deus ao outro, ela deve realmente se sobrepor a toda forma de desânimo, de desesperança, que muitas vezes querem tomar conta do nosso coração e das pessoas que estão ao nosso redor. E essa essência da missão de Jesus é de nos chamar, de nos consagrar para justamente exercer a nossa missão enquanto cristão, ela deve realmente ser discernida com toda a atenção possível. Muitas vezes nós temos a facilidade de querer direcionar os nossos filhos ou educá-los para a profissão pela qual eles irão exercer no futuro, quando estudarem, quando se formarem. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos em discernir qual a missão, qual a vocação dos nossos filhos. E aí eu gostaria de perguntar, qual é a sua missão? Qual é a missão que Deus designou para que você realizasse aqui sobre esta terra? Qual é a sua vocação? Você tem se preocupado com isso? Ou a vocação dos seus filhos, daqueles que estão à sua volta? Outra coisa, Jesus confia em nós gratuitamente. Ele nos dá realmente talentos, dons, para que nós possamos servir a nossa comunidade. De que maneira nós estamos usando esses dons, esses talentos para servir a nossa comunidade, para falar de Deus, para levar ao outro a caridade ou uma mensagem de fé e esperança? De que forma nós estamos realmente exercendo a missão que nos foi confiada? Deus ele sempre quer contar conosco. Interessante que Deus faz a parte dele, mas ele sempre quer contar com a participação do ser humano.
Ele não nos deixa inertes, né, estáticos, mas Ele quer que realmente nós possamos ter um olhar, né, de esperança e, sobretudo, que nós possamos dar passos firmes em direção a Ele. E, por último, gostaria de colocar essa situação do homem mudo que é curado por Jesus, né? Aquele homem que estava possuído pelo demônio não conseguia falar. E aí Jesus, ele cura este homem, né? E a partir do momento em que Jesus o cura, que o demônio se afasta dele, ele começa a falar novamente. E aí podemos nos questionar quais situações da nossa vida nós estamos muitas vezes calados, estamos mudos, omissos, né, diante de uma realidade que nós estamos inseridos. Quais são as situações que nós talvez precisaríamos falar e não estamos sendo capazes de fazer isso, né? De levar uma palavra, como eu disse, de fé, de esperança, de levar realmente uma mensagem de vida àquele que precisa, muitas vezes de levar um conselho a alguém que nós estimamos, que nós queremos bem, mas que estamos vendo se destruir por um vício ou entrando por uma situação que lhe causará sofrimento. Então, quais são as vezes em que nós também nos tornamos mudos diante da realidade? Quais são as vezes que nós precisamos falar e, para não querer se indispor com as pessoas, para querer agradar talvez a alguém, nós preferimos ficar mudos, né? Então, muitas vezes a ação do inimigo de nos paralisar, de nos deixar mudos diante da realidade em que nós vivemos, é também algo que nós precisamos nos libertar. Nós precisamos, inclusive, muitas vezes, tirar um pouco de nós a timidez, né, ou a vergonha de querer fazer o bem ao outro. Então é isso que Deus espera de nós, né, que nós possamos não nos calar diante das injustiças, diante daquilo que nos causa sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos uma abençoada terça-feira, um ótimo dia, e nos encontramos amanhã para mais uma reflexão do Evangelho do dia.